Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Inspirar com Cidinho Marques aqui na sua TV Guará. Esse programa que é voltado para a qualidade de vida, que é voltado para a transformação da vida, que é voltado para melhorar a sua própria vida, traz hoje um dos assuntos mais importantes em termos de saúde. Nós vamos falar sobre os males do cérebro e da coluna. Você acha que não tem nada a ver com isso? Tomara que não, mas olha, segundo estatísticas, de 8 de cada 10 pessoas tiveram ou irão ter problema de coluna. Quer seja simples dor nas costas, quer seja uma coisa mais complicada, mas a verdade é que é um mal que assola, que atinge muita gente deste mundo e deste país. E é por isso que eu tenho a satisfação de trazer a vocês aqui hoje para conversar conosco o Dr. Osmi de Cássia Sampaio, neurocirurgião, professor universitário, doutorando nesta área e um dos cirurgiões mais respeitados aqui de São Luís do Maranhão e, por que não dizer, de outros lugares aqui do Brasil. Osmi, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso programa. Nossa câmera está à sua disposição para as suas saudações iniciais. Professor Cidinho, em primeiro lugar eu quero agradecê-lo ao convite, é uma satisfação estar aqui, sempre estar com o senhor. Em todas as ocasiões é sempre um prazer. E hoje em especial, porque eu quero parabenizá-lo pelo programa, pela proposta, que eu acho que é uma proposta que vai de encontro com o interesse popular de uma forma geral, porque essas patologias que nós iremos abordar, elas atingem a todas as classes. Então eu acho que é um assunto bastante amplo, complexo, mas nós tentaremos, na medida do possível, enfocar aquilo que for de maior interesse. Antes de começarmos a falar sobre os problemas da coluna e do cérebro, antes de falarmos de assuntos mais técnicos, eu tenho certeza que o telespectador sempre gosta de saber um pouco sobre a pessoa do médico, a pessoa do advogado, e não o advogado em si. Eu sei que você é de Goiânia, sei que você casou-se em São Luís, tem filhos aqui. Conheço você de amizade informal e tenho certeza que o telespectador gostaria também de saber um pouco sobre sua história. Como é que foi a escolha pela medicina, como se deu? Você em algum momento teve dúvida se era isso que você queria? E mais precisamente, por que você se especializou em cérebro e coluna? Bom, na realidade o meu interesse pela medicina ocorreu por um fato. Na minha infância, eu como toda criança, muito travesso, e certa vez eu me machuquei. Bati com o pé na mesa de casa e passaram 2 ou 3 dias e aquilo foi infeccionando até tornar-se abscedado, que é quando há uma infecção. E após o 3º dia eu já não conseguia mais dormir de dor e com medo de falar para os meus pais que eu teria que ir ao hospital. Ah, você escondeu isso? Escondi. Só para você, ficou sofrendo, deixando de inflamar? Deixei de jogar minha bola, deixei de brincar na hora do recreio no colégio, mas por volta do 3º dia isso começou a me causar uma dor insuportável. E minha mãe sempre foi uma pessoa assim, muito próxima a mim, e eu a procurei e coloquei para ela o que estava acontecendo. Ela de imediato me levou a um hospital que tinha em Goiânia, porque hoje já não existe mais esse hospital. E lá eu fui atendido por um amigo da família que trabalhava numa farmácia que ficava na parte de baixo, que nós morávamos nessa ocasião, num prédio. E eu fui atendido por esse amigo. Eu até então não sabia que ele era médico, que ele estava se formando. E a partir desse dia, eu passei a admirar, porque era uma dor insuportável, e no dia seguinte eu nem sequer lembrava mais, a não ser quando pisava, que eu tinha tido esse problema. Então, despertou em você, então, a vontade de fazer o mesmo para outras pessoas, curar, ajudar, não é? Na realidade, o que despertou em mim o interesse foi a possibilidade de poder fazer o mesmo
porque eu achava que aquela dor ela iria se arrastar por dias e semanas. Então eu vi que era uma possibilidade de você poder ajudar, tirar a dor. E isso eu acho que foi o primeiro estalo que eu tive. E comentando com a minha mãe sobre essa possibilidade, ela me questionou: meu filho, por que você não estuda para ser médico? Mas a minha visão naquela ocasião é que médico era uma profissão elitizada, que exigia uma certa condição social. E que você não tinha, naturalmente? Nós não tínhamos. Nós somos 6 irmãos, papai funcionário público, e a partir daí minha mãe começou a me mostrar que era possível, desde que você se propusesse a estabelecer isso como objetivo, em termos de dedicação de estudo, responsabilidade. Eu devo dizer que é uma inspiração muito nobre essa, né, de você se despertar para a sua vocação, para fazer o bem do outro, né? Que bonito. E como é que foi depois da faculdade, depois da residência, ou talvez ainda antes, como é que foi a escolha pela especialização em coluna e em cérebro? Na realidade, isso ocorreu durante o curso de medicina. Eu fiz faculdade aqui em São Luís, e durante o curso você vai dando disciplinas. E eu me interessei especificamente pelo sistema nervoso e pela a magia que eu consigo olhar que o cérebro é capaz. E a coluna, por ser o sustentáculo do corpo, eu acho que essa combinação cérebro e coluna, eles dão assim, tem uma importância muito grande no contexto físico, mental, humano como um todo. Que consequências você diria que o resto do corpo recebe, consequências negativas, é claro, devido a problemas no cérebro ou na coluna? Quais são as consequências diretas e indiretas? Quais os sofrimentos, quais os males, as doenças que o corpo como um todo recebe em função de um mau funcionamento do cérebro ou da coluna? Na realidade, o cérebro é o ponto de partida. O cérebro é que comanda todo o nosso organismo. Quando nós não temos um cérebro saudável, esse comando não será um comando pleno. E automaticamente nós sofreremos de males orgânicos quando temos algum problema no cérebro. Porque o cérebro é o ponto de partida, é através do cérebro que nós temos todas as sensações de alegria, tristeza. Eu até brinco quando eu comento com alguns colegas que na minha época de estudante eu olhava o coração como comando central. Quando nós estávamos tristes, o coração sangrava. E ao longo do curso de medicina eu pude perceber que o coração, na realidade, é o cérebro. Ele é que manifesta todas as nossas sensações de alegria, tristeza, prazeres. Mas essa sua percepção de que a coisa era do coração, até onde eu saiba, é histórica mesmo no sentido geral, né? Correto. Os antigos todos imaginavam que o centro de funcionamento da vida era o coração, né? Exato. E tanto é que se diz ainda hoje, eu sei isso de cor, quer dizer, decorado, ou seja, de coração, como o coração ainda sendo, como se o coração fosse realmente esse centro. E você está desmistificando que não é o coração, e sim o cérebro. O cérebro é que é capaz de interagir com todo o nosso organismo. Ou seja, quando nós temos o mau funcionamento do cérebro, por exemplo, no encéfalo nós encontramos glândulas. Tem uma glândula chamada hipófise, que ela produz uma série de hormônios, e esses hormônios eles interferem diretamente no funcionamento do nosso organismo. Quando alguma área da hipófise está comprometida, compromete o organismo como um todo. Então, é a partir daí que tudo desencadeia, ocorre, né? Desencadeia, uma Deve reação... haver, doutor Osmir, uma gama enorme de doenças, de males, que não só o cérebro, mas a coluna recebem e que comprometem todo o resto do organismo. Infelizmente, não daria para um programa a gente fazer a listagem de tudo isso. Mas se você tivesse que escolher quais os principais males do cérebro, quais as principais doenças, os principais problemas,
do cérebro e da coluna, se você tivesse que pensar, digamos aí, 3 dos mais importantes de cada parte, quais seriam esses, qual seria essa sua escolha? Em relação ao cérebro, eu vejo que o estado emocional, o estado de espírito da pessoa, eu acho que quando você tem uma mente saudável, isso emana em todo o nosso organismo. Então, todas as vezes que você tiver uma pessoa com depressão, tristeza, isso repercute diretamente e a partir daí você pode desencadear várias doenças, várias patologias. Eu não tenho como enumerar uma especificamente, mas de uma forma geral, eu acho que quando você cuida bem do teu cérebro, você está cuidando do teu corpo como um todo. Porque através desse cuidado você consegue oxigenar bem todos os seus órgãos, você consegue fazer com que esses órgãos tenham uma harmonia com o teu corpo como um todo. Então você consegue fazer com que esse corpo, esse organismo funcione de forma plena e adequada. Eu não sei, doutor Osmi, se você concorda comigo, mas parece-me que nós ainda vivemos uma cultura do pós-tratamento, a cultura de resolver depois que acontece, a cultura de fechar a porta depois que o ladrão ataca. E nos países mais modernos, a cultura do tratamento preventivo dos males, tanto físicos como psíquicos, é hoje uma tônica. Eu queria que você falasse, em primeiro lugar, do tratamento, do pós-tratamento, dessa cultura. Primeiro eu queria saber se você concorda que existe essa tendência nossa, brasileira, de só cuidar depois. E que tipo de tratamento há para esses males principais? Se você pudesse escolher um desses aí para falar sobre o tratamento depois que acontece o problema. E depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o que fazer para evitar que alguns males, aqueles que são evitáveis, sejam evitados. Então a gente tem pouco tempo, você vai deixar para responder isso no próximo bloco. Correto. E você que está aí nos assistindo, não vai sair daí não, né? Porque essa conversa não só é interessante, ela é útil para você. O Dr. Osmi acabou de falar para a gente que tudo começa no cérebro, não é no coração. Então, um cérebro sadio, com certeza, emana palavras dele para a saúde ou a doença do resto do organismo. E você, que é uma pessoa que com certeza quer viver sadiamente, quer ter qualidade de vida, não vai perder o próximo bloco, não. Vai ficar sentado aí, porque voltamos já já, enquanto chamamos os comerciais. E nós estamos de volta com o seu Inspirar, aqui na TV Guará, com o professor Cidinho Marques. Hoje conversando com o Dr. Osmi de Cássia Sampaio, neurocirurgião, que está conversando conosco sobre coluna, sobre cérebro, saúde mental e tudo aquilo que afeta hoje o equilíbrio do funcionamento normal do seu corpo, do nosso corpo. No bloco anterior, o Dr. Osmi ficou nos devendo uma pequena explicação sobre o tratamento preventivo ou o tratamento de um mal já instalado. Eu pediria a ele, então, que ele escolhesse um desses males do cérebro e falar do que fazer depois que o mal está instalado ou o que fazer para evitar que ele se instale. É com você, doutor Osmi. Bom, em relação ao tratamento preventivo, preconiza-se em todos os países de primeiro mundo que o ideal é o tratamento preventivo. Por quê? Porque você antecipa a doença, você tem como evitar algumas consequências que a doença pode determinar, levando a sequelas irreversíveis. Só que o tratamento preventivo ele depende de uma política pública, ele depende de uma série de fatores que nem sempre nós encontramos isso disponível, uma vez que nós sabemos das dificuldades e da carência da saúde pública no nosso país. Então,
seria o ideal que houvesse, e é o ideal que sempre se faça a prevenção. Bom, pensando uma doença que a gente vê no dia a dia, que estão praticamente todos os dias na mídia e no nosso consultório, por exemplo, a doença de Alzheimer. Não há como prevenir a doença, mas uma vez que você tenha diagnosticado, você tem como evitar a evolução da doença de uma forma galopante, ou seja... Ela é de origem genética, doutor Osmi? A pessoa nasce com Alzheimer que futuramente se manifesta ou não? Não. Existem escolas que preconizam que existe um fator genético, mas a causa principal é um processo desmielinizante, degenerativo no cérebro, tá? Que isso vai determinando lesões de áreas bem específicas no cérebro. Por exemplo, um dos sinais primários ou os primeiros sinais é a perda da memória recente, certo? Preservando a memória retrógrada, ou seja, a pessoa começa a ter lapsos de memória de fatos que ocorrem no dia a dia. É uma doença da terceira idade, da pessoa de meia idade? A prevalência dela maior é na terceira idade. Ela pode ocorrer um pouco antes, porém, quanto antes ela ocorre, mais agressiva ela é. Então, é importante que uma vez que se suspeite de que esteja ocorrendo essa patologia em algum membro da família, procure um profissional para que se possa fazer esse diagnóstico, não de forma preventiva, mas precoce, para que possa instituir aí o tratamento que vai estabilizar o quadro, porque muitas das vezes a evolução ela é galopante, em 3, 6 meses até um ano, há uma evolução para um quadro demencial. Puxa, com essa rapidez, cerca de um ano, a pessoa pode evoluir para uma demência? Não é a regra. São exceções, mas pode ocorrer. Então, a saída é informação, observação, informação e a busca de um especialista para orientação, não é isso? Exatamente. É quando você faz isso na fase inicial, o prognóstico ele é bem melhor. Eu adoraria continuar com esse assunto, porque é um assunto que, como o próprio doutor Osmi falou, está todos os dias na imprensa, nos jornais, na TV, e as pessoas estão começando a ficar preocupadas com essa possibilidade. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sou só eu que está interessado em ter respostas a internautas que, a partir do Facebook, nos enviaram algumas perguntas. Eu convidaria o doutor Osmi para vermos e ouvirmos a primeira pergunta de um internauta. Você, como cirurgião, tem tido experiências em pessoas portadoras de hérnia em que ela possa evitar um processo evasivo como a cirurgia, que ela possa ser ajudada com um bom trabalho postural? Bom, Amélia, na realidade, a hérnia de disco é um dos males que mais aflige pessoas com problemas na coluna. A hérnia de disco, ela sempre, uma vez que você tenha diagnosticado clinicamente e radiologicamente, você tem que instituir o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele estende em torno de 6 a 8 semanas, podendo chegar até 12 semanas, com medicamentos e também com fisioterapia. Na realidade, a abordagem dessa patologia, ela é uma abordagem multidisciplinar. O cirurgião, ele atua quando você esgota todas as possibilidades, ou seja, cerca de 70% dos casos você consegue reverter esse quadro, ou seja, o quadro álgico, o quadro limitante, através do tratamento medicamentoso e fisioterápico. E aqueles casos que não há uma regressão do quadro álgico ao longo desse período instituído, de 8 até 12 semanas, aí sim nós indicamos a cirurgia. Hoje em dia, nós temos procedimentos que nós chamamos minimamente invasivos,
que já há 2 anos nós estamos realizando, que são procedimentos que com incisões de 1,5 a 2 centímetros a gente consegue retirar a hérnia sem que você tenha que fazer aquelas incisões de 6, 8, 10 até 15 centímetros. O paciente entra no hospital pela manhã, na parte da tarde ou no dia seguinte ele já recebe alta, sem dor. É um tempo menor de permanência dele, uma menor exposição a infecções e complicações. É um tratamento que eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos será o tratamento indicado Gold Standard, ou seja, o tratamento que será instituído em 99% dos portadores de hérnia de Maravilha. disco. Mas o telespectador tem a nossa garantia de que voltaremos a esse assunto. Nós estamos deixando para o final, porque esta cirurgia, essa técnica que foi mostrada recentemente em outros canais de TV, para surpresa nossa, ela já é feita aqui em São Luís há bastante tempo pelo Dr. Osmir. E ele vai explicar isso depois para vocês. Agora, tem mais internauta querendo conversar com você. Vamos ver quem é. Dr. Osmir, qual a sua opinião sobre o consumo indiscriminado atualmente de adoçantes, alimentos industrializados? O senhor acha que tem uma incidência, uma influência nas doenças do cérebro? É a Lúcia Lobato que está perguntando. Lúcia, com certeza, Lúcia. A nossa necessidade orgânica ela pode ser perfeitamente atendida com hábitos alimentares saudáveis. Quando há uma indicação médica de haver um suplemento, eu concordo, mas todo o excesso, quando ele não é eliminado pelo organismo, ele traz algum mal ao organismo. E o cérebro, ele sofre isso com uma frequência muito grande. Por quê? Porque o cérebro ele é extremamente sensível. Ele necessita de oxigênio e glicose, que são os elementos imprescindíveis para o seu funcionamento. Tudo aquilo que você der a mais do que o organismo necessita, ele é uma agressão ao nosso organismo. Então, eu acredito que em alguns casos específicos você pode fazer essa complementação alimentar, energética, mas ela vem sendo feita de uma forma abusiva, indiscriminada e ao longo dos anos nós veremos com certeza as consequências desse abuso. Ou seja, o ideal é que a pessoa realmente faça quando precisar fazer esse tipo de uso de alimentos, sob orientação médica sempre, né? Com certeza. A automedicação, até onde eu saiba, é um problema brasileiro generalizado, ora pelas questões econômicas, ora pela falha da própria saúde pública e ora pela desinformação das pessoas. Mas tem mais internauta aí da linha querendo falar com você, doutor Osmir. Pois não. Doutor Osmir, o que seria mais danoso ao cérebro? O excesso de treinamento, de atividade física, no caso esporte de rendimento, de alto nível, ou a ausência dela, no caso o sedentarismo? É o professor Igor, ele é treinador, ele é preparador físico. Igor, na minha concepção, eu acho que todo excesso ou toda falta, ela traz consequências ao nosso organismo. Eu acredito que o equilíbrio, ou seja, o cérebro, como todo o nosso organismo, ele tem que ser estimulado, ele tem que ser motivado através de leituras, exercícios, que hoje nós temos exercícios que estimulam a atenção, a memorização, o raciocínio. Você pode dar algum exemplo de algum exercício prático para estimular a memória? No dia a dia, a gente recomenda leitura de livros, de uma forma geral, palavras cruzadas, exercícios de memorização, todos esses exercícios, porque nós, quando nós queremos ter um corpo mais saudável, nós vamos à academia. Nós temos como buscar a mente saudável através do estímulo das funções cerebrais, que podem ser estimuladas através dessas
é atividades. E a leitura, ela é uma das atividades que consegue estimular o cérebro como um todo, porque você, quando faz a leitura, exige a atenção, o raciocínio e automaticamente a memorização. Então você consegue fazer com que o cérebro tenha todas essas funções numa simples leitura. Então, lhe interrompendo, infelizmente, eu talvez possa concluir que, nesse particular da leitura, nós brasileiros estamos em maus lençóis, porque as estatísticas dizem que a média de leitura por ano, por habitante dos países modernos, onde a educação é mais moderna, é de 12 a 15 livros, ou seja, um livro por mês. E o Brasil, há pouco tempo, a estatística nova saiu pulando de 4,7 para 6 ponto alguma coisa. Ou seja, o brasileiro não lê de um modo geral. Nós sabemos quais são as causas disso, mas, de qualquer maneira, ele não lê. Então, é um problema para nós, então, não é, doutor Osmir? Com certeza. A leitura, ela deve ser estimulada desde a infância, porque é através do hábito e não a punição, o castigo. Leitura por prazer. Leitura por prazer. Quando esse prazer ele ocorre, é a certeza que isso o indivíduo vai levá-lo ao longo da vida. Ótimo. Nós vamos continuar com o Dr. Osmir no próximo bloco. Hoje nós vamos fazer uma mudança aqui no programa, porque o assunto, além de ser útil, é muito interessante. E nós estamos devendo para você alguma coisa sobre a cirurgia minimamente invasiva. E você, se não sair daí, não vai perder. E o seu Inspirar com o Cidinho Marques está de volta aqui nesse terceiro e último bloco do programa de hoje, que está trabalhando com o Dr. Osmir Sampaio, os males do cérebro e os males da coluna. E é justamente sobre a coluna vertebral que nós vamos falar agora. Deixei para o final, porque além de ser algo também extremamente importante, conforme você viu nas estatísticas que eu dei no início, né? De cada 10 pessoas, 8 têm ou vão ter ou já tiveram problema de coluna, tenho certeza que será muito útil. Eu vou passar a palavra para o Dr. Osmir, que vai explicar como é que se procede nesta cirurgia, que é uma dos tratamentos de males da coluna, através da técnica minimamente invasiva, uma coisa bem moderna e que, como eu tinha citado, se faz hoje nos grandes centros brasileiros, e saiba você que se faz também em São Luís. O Dr. Osmir é um dos médicos que faz esse trabalho. Aliás, é o assunto de mestrado e depois doutorado do Dr. Osmir. Ele está cada vez mais especializado nesta área. Vou passar para ele agora a palavra para que ele nos dê essa mini aula sobre essa cirurgia. Bom, a coluna vertebral, ela é constituída de 4 segmentos. Eu vou pegar aqui para ilustrar melhor, tá? É o segmento da coluna cervical, dorsal, lombar e sacro-coxígea. E a coluna vertebral é um sítio de grandes queixas de dores na população em geral. Como o professor já havia colocado, de cada 100 pessoas, 80 pessoas têm ou virão a ter problemas na coluna. E causa um sofrimento muito grande. E ao longo de anos e anos, os procedimentos na coluna se voltavam para procedimentos, muitas das vezes, invasivos. E com a evolução da tecnologia e da imaginologia, que é o estudo de imagens da coluna, nós podemos identificar a origem, porque o que ocorre na coluna? A coluna, existem 5 ou 6 estruturas que podem causar dor. E é necessário que se identifique a origem da dor para que se possa fazer um tratamento eficiente e eficaz. Porque não basta tratar a dor, você tem que tratar a causa da dor. Talvez o grande motivo de parte dos tratamentos não se obter um resultado satisfatório é o fato de, muitas das vezes, a doença já está num estágio avançado, o qual você
tem dificuldade de identificar qual foi o ponto de partida, o que acontece. Essas estruturas, elas vão comprometendo-se numa progressão a qual você tem dificuldade de identificar, mas sem a identificação desses pontos, você não vai ter um tratamento com um bom resultado. Mas uma vez identificados os pontos, entraria então a cirurgia? Exatamente. Hoje nós temos os procedimentos que nós chamamos de minimamente invasivo, ou seja, com agulhas nós conseguimos atingir o alvo, a origem e tratar de forma eficaz, com tempo de tratamento que vai de segundos a minutos até horas, mas com resultado igual aos resultados que antes nós obtínhamos fazendo grandes incisões, lesionando estruturas. Então, eu acredito que o futuro da coluna ele está voltado para esses procedimentos. Eu, fazendo uma analogia, há 10, 15 anos atrás, toda a abordagem da cavidade abdominal em termos cirúrgicos era feita através de uma incisão extensa, que tinha 20 a 30 centímetros. Hoje, com 3 ou 4 incisões de 1,5 a 2 centímetros, você faz a abordagem de todos os órgãos do abdômen. A coluna, hoje em dia, nós já estamos realizando procedimentos endoscópicos na coluna, que são procedimentos que antes nós necessitávamos fazer incisões maiores, cirurgias mais complexas. Exatamente. Mas pegando esse gancho da estatística de 80% de pessoas que têm ou terão ou já tiveram problema de coluna, eu acho que seria bastante útil ao telespectador saber o que fazer naquilo que ele pode fazer, como própria postura, para evitar que ele venha a ter, para evitar que ele engorde essa estatística. Que conselhos você daria para as pessoas, desde crianças até gente de mais idade, para evitar, para cuidar bem, para que não venha a ter o problema de coluna? Na realidade, a coluna vertebral, ela é o sustentáculo do corpo. Ou seja, tudo aquilo que você causar ao teu corpo, como excesso de peso, posturas inadequadas, uma alimentação inadequada, porque a coluna ela é constituída de estruturas que necessitam de uma boa hidratação, uma boa ingestão de cálcio, porque um dos males que acomete de forma fisiológica é a osteoporose ao longo da idade. Se você tem uma coluna mais saudável, que esse saudável é através de todos esses cuidados, exercícios físicos, postura adequada. Você, quando faz exercício, que você fortalece os músculos paravertebrais, você diminui a sobrecarga na coluna. Então, são vários cuidados, mas sempre voltado para a saúde. Quando você cuida bem da tua saúde, você está cuidando também do teu cérebro e da tua coluna. Eu, como maranhense, sinto o maior orgulho em poder dizer aqui no nosso programa que essa cirurgia minimamente invasiva, essa coisa tão moderna que foi mostrada, que está sendo divulgada no Brasil inteiro, já é feita e é feita por você, doutor Osmi. Há quanto tempo que você faz e quais têm sido os resultados? Nós iniciamos esse procedimento há mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio aqui em São Luís. O resultado, ao longo do tempo, tem nos mostrado que ele é muito próximo ao resultado dos procedimentos mais invasivos. E esse é o objetivo, é que nós obtenhamos os mesmos resultados sem que isso implique em causar danos, incisões maiores, danos, porque você, para chegar até a coluna, você necessita fazer abordagem de músculos e isso tudo pode causar dores secundárias. Então, o tratamento minimamente invasivo, ele permite que você chegue ao teu alvo sem que cause danos no acesso até você
alcançar essas estruturas. Maravilha. Eu acho que essa explicação de como ocorre essa cirurgia que você falou, eu acho que ela é muito útil e até dá um pouco mais de segurança às pessoas. Primeiro, em saber que é feito aqui. E, em segundo lugar, que é uma coisa que já está ficando comum, uma coisa mais tranquila. Então, eu convido o telespectador para assistir um vídeo onde essa explicação dessa cirurgia é feita de maneira visualmente didática. Assista o vídeo e a gente continua logo depois. Então, como vocês viram no vídeo, é uma cirurgia simples. E sendo ou não médico, sendo ou não da área médica, você com certeza aprendeu alguma coisa ao ver este vídeo. Eu quero agradecer ao Dr. Osmir de Cássia Sampaio, que hoje deu para a gente aqui uma oportunidade de não só refletirmos mais sobre nossa saúde a partir do cérebro e dos males da coluna. Agradecer a colaboração dele, o prazer de tê-lo tido aqui no programa. E colocar a nossa câmera à disposição dele para as suas saudações finais. Inclusive, doutor Osmir, pode citar o telefone de sua clínica para alguém que eventualmente precise dos seus trabalhos. Tá. Nós estamos abrindo uma clínica no São Domingos, no Hospital São Domingos. O telefone para contato é 3216-8590. E eu gostaria de agradecer ao professor Cidinho a oportunidade de estar aqui e me colocando à disposição para outras oportunidades, e é sempre um prazer estar com o senhor. Nós é que agradecemos, na verdade, a sua participação aqui hoje, doutor Osmir. Com certeza foi muito útil para quem é da área médica, para quem não é da área médica. Todo mundo precisa de informações de saúde. E eu, antes de terminar o programa de hoje, tenho duas dicas muito importantes para que você continue aprofundando o seu entendimento sobre a sua saúde mental. A primeira dica é a revista Mente e Cérebro, que você pode comprar ou assinar
e que é uma revista feita e escrita de uma forma que não precisa ser da área médica para entender. Muito importante, mente e cérebro. E a segunda dica é um filme, um documentário. Um dos documentários mais belos, mais didáticos que eu vi nos últimos 10 anos. Chama-se Quem Somos Nós. Isso está em qualquer videoclube. Assista esse documentário. Assista sozinho, assista com a família, assista mais de uma vez. E tenho certeza que não só vai entender melhor como você funciona, como também vai aprender o que fazer para evitar, para prevenir males do cérebro ou da coluna ou outros quaisquer. E o Inspirar de hoje, infelizmente, fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.